Salmo 81, no versículo 8. Aleluia. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém. Salmo bem facinho, né? 81, no versículo 8. Amém, irmãos? Vamos à leitura? Vou ler com vocês aqui no projeção. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Essa parte eu vou ler a minha tradução aqui, talvez a sua também, no versículo 12. Portanto, eu os entreguei à dureza do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. Essa parte está um pouquinho melhor. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha, eu pessoalmente satisfaria, ou o trigo tirado da rocha os teria satisfeito. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Essa é a tua palavra que exorta, que edifica, que consola e que faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai, nesse momento, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos trazer nessa noite, em nome de Jesus. Nós repreendemos aqui nesse ambiente, Pai, toda dispersão de mente, toda seta maligna, Pai, que vem contra as mentes, contra corações, seja repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para trazer confusão nesse momento, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos aqui sim, Pai, um ambiente cheio dessa palavra que nos edifica e cheio do poder que vem do Senhor, que emana dos céus, Pai, que quebra todo jugo, toda a corrente de aprisionamento. Nós declaramos, Pai, que seja abundante da sua parte naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite de hoje, em nome de Jesus. A igreja diz amém. O título dessa mensagem é A Bondade de Deus e o Capricho dos Homens. A bondade de Deus e o capricho dos homens. Logo no primeiro momento aqui, irmão, a primeira palavra é: ouça-me, povo meu, e eu te admoestarei. Aqui há um salmo, um inário. Quando você quiser ir no CD da Bíblia, nas músicas, é aqui, esse é o lugar. Salmo, são as músicas, aquilo que eles cantavam, do que eles estavam vivendo naquele momento, de guerras que eram vencidas, de lutas que eram travadas, dos costumes e as tradições, ou somente mesmo para celebrar. E esse salmo aqui, ele começa com Asaf, é um salmo de Asaf. Ele começa dizendo: ei, vamos celebrar, cantem, toquem os instrumentos. Eles estão começando, ele começa assim o salmo, até chegar no versículo 7, que diz: na calamidade clamaste e eu te livrei, respondi no segredo dos trovões, provei-te junto às águas de Meribá. O que é isso, pastor? O que isso significa, águas de Meribá? Aqui são as águas da murmuração, águas da luta, aquele tempo da murmuração. Águas de Meribá é exatamente aquele episódio muito conhecido ao qual Moisés fere a rocha, lembra disso?
do que não era para ele ter feito? Águas de Meribá, aquilo que vocês foram provados nas muitas tentações, das muitas provações que vieram. Lembra? Eu livrei. Então é um cântico porque eles estão aqui nesse momento, está dizendo que foram libertos, foram livres dos egípcios, do cativeiro lá enquanto eles estavam aprisionados, e eu livrei a sua mão do trabalho pesado, eu livrei vocês daquele aprisionamento. Então aqui é mais ou menos um contexto do Salmo, para a gente poder entrar exatamente no versículo chave, que é onde nós começamos, o versículo 8, ao qual ele começa dizendo: ouça-me, Israel. Irmãos, eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei onde você está procurando e o que você está procurando ouvir, mas Deus separou essa noite para dizer para você: ouça-me. Assim como foi falado para Israel, povo eleito: ei, ouça-me, porque eu continuo falando à minha igreja, eu continuo falando com você. Ouça-me. A importância da palavra ouvir. Quando Deus entrega o Apocalipse a João, e nós lemos o Apocalipse, e ele escreve as 7 cartas da Ásia, das igrejas da Ásia, e em todas elas termina com ele dizendo: ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está a todo momento querendo falar com você. Você já percebeu? Às vezes é na vida de um irmão, às vezes é num louvor que você passou lá no som do carro e aquele louvor. Às vezes é no pregador, às vezes é pessoas que mandam nos grupos de WhatsApp, os lugares mais improváveis. Deus está a todo tempo querendo se revelar para você. Você já percebeu isso? Querendo falar com você. E a única coisa a qual ele pede é: ei, abra o seu entendimento, as portas do seu coração, porque eu estou falando, mas eu quero mais do que falar, eu quero habitar em você. Ouça-me, igreja, ouça, Israel. Ontem eu falava com uma amiga, uma irmãzona que eu tenho, e eu sei que isso é só para quem viveu, irmão. Eu não vou nem entrar nesse mérito das questões sobrenaturais, mas ela viveu uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ela não tem a profundidade no Evangelho e nem nisso que conhecemos como palavra, mas ela teve uma experiência sobrenatural dentro do quarto dela, visível. Não vou falar que ela viu Deus, senão ela estaria morta. Porém, foi uma experiência ao qual Deus permitiu com Ele. E aquilo, só nessa experiência, mudou a ótica dela de vida. Ela já quis sair dali querendo algo a mais. O batismo, como nós falamos aqui hoje. E ela foi batizada. Uma experiência, irmão. Só que ontem, quando nós conversávamos, eu falava com ela: Deus, Ele está falando, Ele continua falando com as pessoas. Ele falou com você, Ele se manifestou, Ele se revelou para você. Mas não foi só para você saber que Ele existe. Não foi só para você ter a certeza disso. Não foi só para você ter algo que mexeu com a sua emoção. Não! Quando Ele fala: ouça-me, quando Ele vem de alguma forma se revelar, Ele quer relacionamento com você. Ele quer um relacionamento diferente, profundo. Ele quer se relacionar. Ele quer que seja gerado, como nós falamos das duas irmãs aqui, uma metanoia, uma mudança de mente, que vai te levar a uma condição diferente, espiritual. Porque vai te levar à condição dele. E não ao que você acha dele, mas à condição dele, no que ele propõe. O que Deus tem proposto a você? Você conseguiria me responder isso?
falado? Como ele tem falado? Ele tem falado? Ouça-me, igreja. Aninha, abre para a gente João 6, no versículo 60. Aqui nesse texto, nesse salmo, o Senhor vai advertir o povo duramente com relação à idolatria, a eles procurarem em outros deuses o relacionamento que o único Deus, como a Bíblia diz, o único que traz salvação, estava propondo a eles. Mas nesse relacionamento não é no tempo e na forma e do jeito que nós queremos. Ele já tem princípios estabelecidos. E quando isso não acontece no nosso tempo, na nossa forma, do nosso jeito, fatalmente nós logo procuramos um outro Deus para me responder. E nos dias de hoje, pode ser o Deus das riquezas, do bem-estar, de alimentar as nossas vaidades, pode ser, tem tantos deuses ao qual o próprio Jesus vai citar. Eles estavam procurando e Deus está advertindo, eles estão sendo advertidos nesse salmo aqui, quanto à idolatria, e o povo, e Deus chamando o povo a ouvi-lo. O povo está sempre, irmão, querendo respostas instantâneas. O povo somos nós estamos sempre querendo os nossos problemas imediatamente resolvidos, ainda mais na geração que ela não vê mais de 10 segundos de um vídeo. É estratégia de marketing hoje. Um vídeo não pode ter mais de 15 segundos para poder expressar ali tudo que você deseja expressar da sua empresa, ou do que você quer passar. Mais de 10 segundos já é perigoso, 15 segundos é o máximo. É a geração que a gente vive. A geração ao qual nós formamos os profetas de micro-ondas. Sabe? 3 minutos está pronto. Bota lá. Enquanto a Bíblia está dizendo que profeta é formado na fornalha. Dói. Leva tempo. Exige renúncia, um passo de fé, de confiança, daqueles 3 meninos entrarem e dizer: ei, Nabucodonosor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se Deus vai me livrar dessa fornalha, mas o Senhor fique sabendo, Ele me livrando ou não, eu não vou adorar a outros deuses. Eu não vou me ajoelhar diante dessa estátua de ouro que o Senhor ergueu. Profeta de fornalha entra ali sem saber o que vai acontecer, mas é fiel ao seu Senhor até o final. Profetas do Senhor. E aí, não aconteceu como eu queria. Aquela pessoa lá não é quem eu esperava. Eu não encontro mais ânimo, eu não encontro mais respostas. Deixa eu procurar um outro Deus. É o que a nossa geração faz. E aqui nesse salmo nós vamos ver a consequência disso também. Mas eu quero focar mais do que na consequência, irmão. Eu quero que você foque no clamor do Senhor que continua ao meu e ao seu coração. Achou aí, Aninha? Olha aí. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, dos seus discípulos, discípulos de Jesus, tendo ouvido tais palavras, só para te contextualizar, que palavras eram essas? Isso aqui é conhecido como o duro discurso de Jesus. É quando Jesus falou para aquele povo, para aquela multidão, ele falou: sejam um comigo como eu sou um com o Pai. Já pensou nisso? Já viu a fidelidade de Jesus para com o Pai? Ele está falando: seja assim também comigo. Eu sou, quem não comer dessa carne e não beber desse sangue, não tem parte comigo. E o pessoal ficou assim: como assim?
Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles começam a questionar. Eles não entendem muito bem porque eles conheciam Jesus desde criancinha. Então ele está falando: eu vi esse garoto aí, aqui no nosso meio, dei tapa na orelha dele. Está falando que é o pão vivo que desceu do céu? Comer da carne e beber do sangue, eles não têm entendido o quanto que isso era espiritual. E aí, com tudo isso acontecendo, é aonde chega nesse versículo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode? A pergunta ela continua ecoando no mundo de hoje: quem pode ouvir o duro discurso de Jesus? Porque ele continua falando. Você não pode dizer, irmão, que ele não está falando, porque eu não preciso nem ser íntimo seu para saber que ele fala a respeito da sua vida. Ele continua falando com os seus. Você só está aqui porque ele continua falando com você. Só que é muito duro, pastor. É como esses irmãos estavam falando. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E vamos trazer isso aí para o original. O original da palavra duro é escleros. Duro é seco, resistente no original da palavra. Discurso é logos. E logos é a palavra, Jesus. Jesus é a palavra. A Bíblia nos diz isso. Então, duro é esse discurso, é seco, resistente é esse Jesus. Quem pode ouvir? Resistente a quê, irmão? Esse Jesus é seco, ele é resistente ao pecado, a tudo que quebra essa aliança, como nós falamos hoje com ele. Então ele diz, para aquele que não consegue, e todos nós não conseguimos, mas que não perseveram na obra do Espírito Santo em nós, duro é esse discurso, esse Jesus, essa palavra, duro é resistente a esse pecado, quebrando a aliança de ser um com ele, como ele é um com o Pai. Aí ele vai dizer no final, quem pode ouvir? O que é ouvir, pastor? Aqui que a gente entra no primeiro ponto importante da nossa mensagem. Ouvir no original, quem sabe o que significa? Originalmente, esse ouvir aqui é obedecer. Fazia sentido se eles falassem assim: isso aí que ele falou é muito duro, não dá para seguir. Quem pode ouvir? Faria sentido, irmão, porque Jesus estava discursando. Todos poderiam ouvir, sim ou não? Como eu estou falando aqui agora. Ouvir, todos estão ouvindo. Agora, tomar a palavra que vem da parte de Jesus, colocar no seu coração e obedecer, é a parte dura ao qual eles estão falando. Duro é obedecer a verdade que vem dos princípios de Jesus. Sim ou não? Mas ao mesmo tempo que é duro, que é difícil, por quê? Por uma herança pecaminosa em mim e em você, que recebemos. O nosso corpo, ele sempre vai tender ao pecado, sim ou não? Ele sempre vai procurar outros deuses como esses irmãos. Ele sempre vai ter preguiça daquilo que é espiritual. Irmão, quem acordou aí hoje, fez seu devocional, leu a sua palavra, não precisa levantar a mão, e tem feito isso no dia a dia, é uma guerra ou não é? Quando você começa a ler, você está tomando aí remédio para dormir, é só ler a Bíblia. É ou não é? Ler a Bíblia e dá sono ou não dá, gente? Na hora. Porque não é o gibi da Mônica, irmão. Não é as Crônicas de Nárnia, não é
É um livro espiritual. É um livro que traz libertação. É um livro que edifica a sua fé. É um livro que vai gerar em você aquilo que Satanás menos quer que aconteça: arrependimento de quem você é, para começar a viver a história de Deus em você. É um livro que traz salvação. Aqui está a guerra travada no mundo espiritual para que você não ouça e nem obedeça nenhum desses princípios e dessa verdade. Mas se pelo erro de Adão, de um homem, o pecado entrou no mundo e assim a morte, a Bíblia diz também que pela fidelidade de Cristo Jesus fomos reconciliados e justificados nesse amor do Pai. Porque aonde abundou o pecado, a Bíblia vai dizer, superabundou a graça de Deus. E é aqui nesse ponto que você pode sim vencer o pecado, pela obra da redenção, a obra de Cristo Jesus na cruz, a obra do Espírito Santo em mim e em você. Aqui nesse ponto, Satanás não tem autoridade na sua vida. Quantos estão ouvindo? O mesmo texto aqui, ele vai trazer consequências de quando nós não damos ouvidos. E dar ouvido é atender. Então, quando nós não atendemos, não obedecemos, o ouvir, obedecer, ao qual eu falei, o que por misericórdia o Senhor tem nos revelado dia após dia. Dia após dia, o Senhor tem revelado um pouco dele para você. É só você estar atento. Se você estiver um pouco mais atento, você vai ver em várias situações o Senhor querendo se revelar para você. Você vai ver em várias situações o Senhor querendo um pouco mais de profundidade no relacionamento contigo. Você vai ver. Você vai ouvir. Tem uma frase conhecida do Mário Quintana, que ele diz que analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Aí, fazendo uma analogia, surdo não é quem não sabe escutar. Surdo é quem ouve e não obedece. Surdo é quem ouve e não se posiciona no lugar de segurança que Cristo preparou para você. No lugar da paz que excede todo o entendimento, que não tem compreensão humana sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, na hora de dormir, na hora de levantar. Ele quer que essa paz que excede a compreensão humana reine em você. Ele quer habitar em você. Ele quer vida abundante sobre você. Mas surdo é quem ouve e não atende o clamor em amor a esse chamado do nosso Senhor Jesus. Amém ou não amém? Seguindo um pouco mais adiante, aqui nós podemos ver algumas vozes, irmãos. A voz da verdade, a Bíblia traz para a gente, uma voz da verdade é a voz do Espírito Santo. Nos traz também uma voz do engano, ou a voz de Satanás. Você lembra do Pluto vermelho e o Pluto azul? Quem assistiu o desenho pequeno? Aquela vozinha do Pluto vermelho, não vai naquela voz não, irmão. Aquele Pluto vermelho é um problema. É ou não é? A voz do engano, a voz do inimigo das nossas almas, a voz do engano, a voz da verdade, e também vozes de falsos mestres, que desde aquela época estão dando seus muitos caminhos ao que só em Cristo Jesus é possível, porque Ele é o caminho, a verdade e a Bíblia diz que é o único caminho que leva até o Pai. Cristo Jesus, só tem um caminho. Então,
os falsos mestres, eles continuam falando, irmão, na internet aí, muita gente cheia do saber, tem filósofo pra caramba na internet, sim ou não? Tem muito filósofo, irmão. Tem muita gente falando sobre a vida, dando aula sobre a vida na internet, garotos e garotas, irmãos, nem pararam de tomar Nescau ainda, não arrumaram a cama naquele dia, mas estão aí falando de caminhos sobre a vida e dando essas orientações na internet. Muitos e muitos falsos mestres continuam ainda sendo vozes no cotidiano das nossas vidas, principalmente na internet. Quantos mestres de si mesmo que não dão conta nem da sua existência, irmão, mas estão querendo direcionar. A Bíblia nos orienta sobre isso, sobre um tempo onde, quando você fala dos princípios bíblicos, dos princípios do Senhor, isso causa um comichão no ouvido, isso causa, repúdio. Mas se for para falar das suas próprias doutrinas e concupiscências da sua carne, dos seus próprios desejos, aí sim. E abre aí, Manu? Mudou? Abre aí, Manu. 2 Timóteo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Olha a Bíblia falando exatamente o que eu falei aqui para vocês. Olha, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina do Senhor, a doutrina sã. Haverá esse tempo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às suas fábulas. Um mundo de ilusões, ao qual nós vemos hoje muito nos Instagrams, nos Faces, no Twitter da vida. Tu, porém, está falando a Timóteo, Paulo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele está falando aí, sai fora dessas vozes que estão te desviando do caminho ao qual Deus deixou para você. Pare de ouvir aquilo que não te edifica, pare de ouvir aquilo que traz tribulação para a sua vida. Pare de ouvir aquilo que te deixa mais confuso ainda quanto ao que o Senhor é para você. Pare de ouvir falsos mestres, pessoas que não dão conta da sua existência, querendo falar na existência dos outros. Irmãos, se for fora do princípio ao qual Deus deixou, não tem vida nesse conselho. Não tem. É só você olhar para a vida deles mesmos. E quando eu falo falsos mestres, principalmente dentro das igrejas, irmão. Principalmente os de fora, os influencers, os youtubers da vida, essa galera que tem muito a dizer, mas não se atentaram a ouvir. E no relacionamento com Deus, o que Ele está falando não é fale-me mais, o tempo todo é ouça-me. Você precisa aprender a ouvir. Você tem dois ouvidos, minha avó já dizia, né? Tem dois ouvidos e uma boca, irmão. Qual que deve trabalhar mais e menos? Ouça. Uma geração que não aprendeu a ouvir. E é por isso que entra em tantos caminhos tortuosos. E é por isso que hoje o Brasil bateu aí, né? Primeiro país em situação de crise de ansiedade. Bateu aí esse ano que virou. Andando nos seus próprios conselhos, na sua própria concupiscência. Olha o final disso. Vê aonde que isso vai dar. Olha o final disso. Para onde que o povo está indo? Esse povo estava indo e o povo de hoje continua, a igreja de hoje continua indo. Amém ou não amém? Quem está comigo aí? Amém. E o povo continua indo. É claro que existe aqui
uma repreensão maior aos que estão dentro da igreja, levando com esses conselhos os falsos mestres, pessoas a caminho do abismo e a caminho do engano. Abre aí, Manu, Tiago 3, no versículo 1. Tiago 3, 1. Olha aí o que está escrito, irmão. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, os que falam, os que ensinam, sabendo que havemos de receber maior juízo. Às vezes eu vejo garotos, glória a Deus por isso, irmão, que tenham mais garotos querendo pregar a palavra, serem pastores, mas aqui traz a responsabilidade disso. Essa palavra traz a responsabilidade de quem está ensinando e de como que isso deve ser. E ele está falando, olha, cuidado, porque se for da forma errada, levar as pessoas ao abismo, sobre eles mais juízo. Muito cuidado com aquilo que nós estamos falando nos púlpitos das nossas vidas, principalmente com relação a Jesus. Porém, João que está aí, abaixa só um pouquinho aqui, João, está reverberando aqui, só um pouco. Ele traz essa repreensão para aqueles que estão falando, para os falsos mestres, e é uma atenção que devemos ter aqui também, mas eu quero principalmente que você se atente não ao que está falando, mas a quem você está ouvindo. Do outro lado, você como ouvinte, a quem que você está procurando? Quem são os seus guias na sua vida? Os que te direcionam? Quem são essas pessoas? Dentro da igreja, fora da igreja, na internet, na vida pessoal, quem são essas pessoas? Quais são as vozes que estão norteando a sua vida? Você já parou para pensar nisso, do que você tem se alimentado em relação a isso? Porque, irmão, se eu colocar uma venda nos seus olhos e nós saímos de casa de manhã, você com essas vendas, e eu te colocar ali na 22 de maio, bem aqui, né, na subida da rua, te dar a mão, você com olhos vendados, eu vou te deixar ali. Quem você escolhe para atravessar a rua? Alguém, um deficiente visual, ou alguém com uma visão boa? Claro que alguém com uma visão boa, porque se você não está enxergando, e o deficiente visual, ele não enxerga, tem um perigo muito grande de vocês serem atropelados, sim ou não? Sim. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós colocamos a nossa vida sobre qualquer conselho humano, sobre qualquer pessoa que nós ouvimos aí na internet ou em qualquer lugar. É exatamente dessa forma com que nós estamos caminhando. E um cego não pode guiar? Não pode. Porque aonde que isso vai dar? E a gente já viu o quanto que isso tem causado, o efeito de tudo isso na vida de muitas pessoas, sim ou não? Só aquele que anda na luz, querido, em Cristo Jesus, está lá em João 8, no versículo 12, ele pode evitar os barrancos dos erros na minha e na sua vida, e ele pode guiar com toda a sabedoria o pecador imaturo. É por isso que a gente tem o Conectar, é por isso que a gente tem os líderes de célula, é por isso que a gente tem presbíteros, pastores, amigos, ao qual tem essa luz aqui de João, qual nós falamos, de Cristo Jesus, para nós abrirmos o nosso coração, para ser referência na nossa vida. Quais são as suas referências hoje? E tirando isso, ouvindo as vozes, e muitas vozes que tem por aí, quais são as vozes que você gasta mais tempo no seu dia ouvindo? Porque eu posso dizer que a minha referência é uma referência muito boa, mas eu posso ouvir a minha referência uma vez por mês.
Sim ou não? Na verdade, o meu cotidiano, ele é guiado por outras referências. Só que eu estou distraído. Só que isso, de uma maneira consciente ou no subconsciente, está me arrastando para algum lugar. E para onde que as vozes que você tem ouvido têm te arrastado? Ou você percebeu que elas estão te arrastando para um lugar, muitas das vezes, fora do propósito estabelecido por Jesus? Sim ou não? É o que nós estamos dando ouvidos. Versículo 10 e 11, nós já chegamos aqui perto do final. Versículo 10 e 11, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz subir a terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Aqui tem, só passando rapidinho, parente, uma distorção aqui de muitos irmãos, ao qual pegaram esse versículo para ir em qualquer lugar e dizer: olha, eu vou abrir a minha boca e Deus vai falar. Não é assim? Aí ele não tem vida de oração, ele não se capacita teologicamente, ele não tem o seu tempo devocional, ele não tem a prática de tudo isso que lê dentro da sua casa, e acha que essa daqui é uma verdade distorcida, de qual não, eu posso chegar e eu posso falar, porque Deus, ele vai encher, e isso vai acontecer. Não, ele sim vai fazer isso, de tudo que já é verdadeiro em relacionamento com ele dentro de você. Ele vai sim te lembrar de palavras. Quais? As que eu li, as que eu estudei, as que eu tirei tempo para conhecê-lo aqui de forma mais profunda. Amém? E logo a mais, logo no versículo 11, ele vai dizer: mas o meu povo, olha aí, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Talvez uma condição atual da nossa igreja moderna, que ainda muitas das vezes, em muitas situações, insiste em não ouvir, obedecer a voz do Senhor. E isso está dizendo para ele que nós não te queremos. Não tem que a gente canta aqui: tu és bem-vindo aqui. Não, tu não és bem-vindo aqui. Nós não te queremos. Quando nós não damos ouvidos, quando nós não obedecemos, nós estamos falando, ele mesmo está colocando essa situação para esse povo. Não me quiseram. Quando não me ouviram, quando não me obedeceram, é quando não quiseram relacionamento comigo. Me colocaram para fora. E ele continua falando. E ele continua manifestando graça sobre a minha e sobre a sua vida. Versículo 12. Portanto, eu os entreguei ao que? A dureza do seu coração. Eu os entreguei a dureza do seu coração, e andaram nos seus próprios conselhos. Irmão, talvez um dos versículos mais duros, que não desse salmo, mas de toda a Bíblia, se você pegar. Triste realidade é quando esses irmãos estão enfrentando aqui nesse momento, e nós enfrentamos, quando Deus, ele está se revelando, ele está falando e continua falando, mas pela dureza do coração, ele diz: eu entrego você a dureza do seu coração. Você não quis me ouvir, então a partir de hoje, ande com os seus próprios conselhos. Você está por conta. Está entregue à sua vontade. A gente pode estar em guerra contra oposições do mundo. A gente pode estar em guerra contra Satanás.
tudo isso, o Senhor que nos guarda com a destra poderosa, guerreia junto conosco as nossas batalhas. Mas quem vai guerrear por você, se você estiver contra o Deus Todo-Poderoso? Quem é que pode guerrear contra Ele? Quem é que pode andar por si, por conta própria? Esse é o caminho de condenação. Esse é o caminho de destruição. Esse é o caminho de morte. Mais do que a física, irmão, mas da nossa morte espiritual. Irmão, coisa triste é estar existindo e não vivendo. Coisa triste é nós estarmos aqui nesse corpo e a gente até vai lá no Instagram e faz aquele bico para todo lado, né, gente? Bico, um monte de bico. Mas em trevas no nosso coração, mortos espiritualmente, sem a cor, sem o brilho, sem a esperança que só é produzida na presença de Jesus. O grande problema aqui no versículo 2 a qual nós lemos, não são propriamente os falsos mestres, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, irmãos, e continuam falando e vão falar. O grande problema aqui é se nós estamos distraídos nesses conselhos, e principalmente nas inúmeras pregações, irmãos, que não revelam o evangelho verdadeiro. Olha aqui, e aqui a gente vai chegando bem perto do finalzinho. Olha aqui para mim. As pregações que tem mais reações hoje, ou posso chamar pregação, é falando sobre aquilo que o povo está mais doente. O que eu falei aqui agora? Ansiedade. As síndromes e várias síndromes relacionadas a isso. Então, se você diz, levanta, se você diz, vai acontecer isso na sua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, essas são as mais repercutidas. E eu não estou falando que Ele não faz. E Jesus nos deu muitas palavras de ânimo, sim ou não? Jesus foi o principal nisso. E foram muitas palavras. E essa verdade nos traz palavras assim. Glória a Deus, irmão. Mas olha aqui para mim. Uma palavra que ela não traz junto arrependimento. Uma palavra que não traz junto o Cristo que padeceu naquela cruz, no meu e no seu lugar, por tão horríveis que éramos, que somos. Porque se tem algo de bom, o que te faz entrar no céu é Deus olhar para você e não ver a sua miséria, a minha miséria, é ver Cristo em você. Porque em Cristo nós fomos justificados diante do Pai. E o que é? E aonde isso me leva, pastor? Isso te leva ao arrependimento de quem você é, de quem nós somos. Então, a palavra, que mesmo que tenha o bom ânimo, ela não te traz isso, ela não fala sobre salvação, irmãos. Isso não vai te conduzir até o Pai, não vai. Isso vai te dar um ânimo daquele dia, talvez de 5 minutos, vai te fazer bem. O coach faz isso muito bem, te coloca para cima. E aí, eu não estou falando que isso não seja importante, é importante, irmão, você ter pessoas do lado que vão te colocar para cima, sim ou não? Sim, amigos, você desfrutar dessas ferramentas, ok, mas não despreze o principal. O principal é: ouça, igreja, o que eu, o Senhor, estou falando. E o que eu estou falando te leva ao arrependimento.
O que eu estou falando te leva à restauração. O que eu estou falando te leva à salvação. Isso é o principal. Esse é o objetivo do Senhor comigo e com você. A pessoa que não deseja o conselho ao qual ele está falando aqui, o conselho de Deus, que é a sua palavra, que são os seus princípios, ele vai permitir que ela ande segundo os seus próprios desejos. Ele vai permitir que ela ande segundo os seus próprios conselhos. E nesse texto nós vimos aonde esse povo foi parar. Ele fala: se tivesse sobre essa condição, eu poderia ter guerreado essa batalha, eu poderia ter entregado esses inimigos, mas vocês decidiram andar sobre os seus próprios conselhos. Vocês se afastaram do lugar seguro ao qual eu planejei e tenho para vocês. Talvez você já tenha experimentado andar segundo os seus próprios conselhos. Eu já experimentei, irmão. Foi difícil. A consequência foi dura. E algumas marcas eu trago até hoje disso. De andar segundo aos meus próprios conselhos. Eu falava assim: Camila, eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu amo a Deus, eu conheço esse Deus, sabe, eu não tenho aquelas doutrinas todas, aquela forma das pessoas X, Y, mas eu tenho a minha vida com Deus. Eu pensava e falava isso. Mas Deus, Ele tem uma forma de se relacionar, que não é a minha nem a sua, é a forma dele. Abre aí, Manu, João 14, 21. Eu dizia assim para as pessoas que estavam do meu lado: quem é você para medir o que tem dentro de mim em relação a Deus? Eu amo esse Deus, cara. Você está viajando. Era isso que eu falava. Agora, olha o que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero te dizer que amar a Deus não é do nosso jeito, segundo ao que Ele mesmo falou. Amar a Deus, Ele disse que é aquele que guarda os seus mandamentos. Sabe o que é guardar? É praticar. É aquele que pratica. É aquele que se colocou na posição de como Ele deseja ser amado. Eu posso querer amá-lo de muitas formas, mas Ele deixou uma forma de ser amado. Qual? Aquele que me ama, Ele tem e Ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, essa palavra, ela está viva dentro do coração dele. Ele tem essa palavra, ele tem os meus princípios, ele tem a minha verdade, ele tem esses mandamentos. Isso está vivo dentro dele. É assim que ele demonstra, e como eu quero nesse relacionamento ver o quanto ele me ama. E ele não só tem, mas ele pratica aquilo que ele tem. Você ama Jesus? Você ama esse Deus? Você se relaciona com Ele? Você tem Ele como Deus? Essa é a forma que Ele quer se relacionar com você. Esse é o tipo de amor, e esse é o tipo de ação e reação que Ele deseja de você.
pode se colocar de pé. Eu gostaria que você se colocasse de pé sem que você conversasse com ninguém. Não converse com ninguém. Ah, pastor, mas sabe, eu sinto no meu coração que é assim. Amém. Pode andar segundo os seus próprios conselhos. A gente tem a Bíblia e a gente tem as outras vozes. Qual é a voz que você quer ouvir? E qual é a voz que, ouvindo, você quer obedecer? Ele está à porta, como o Johnny falou aqui, está lá em Apocalipse, e bate. Aquele que abrir, que permitir, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Ei, Deus está falando, eu quero ter comunhão com você, quero ter relacionamento com você. Só que isso precisa ser na minha forma, porque na minha forma existe garantia. E o que nós podemos garantir, irmão? Nada. Ah, mas sabe, eu ainda sinto no meu coração que eu preciso de um tempo. Eu ainda sinto no meu coração que não é bem assim. Deixa eu te falar o que a Bíblia fala sobre coração. Abre aí Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Abre aí pra gente, Manu. Olha o que a Bíblia fala sobre o nosso coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Vai. E isto para dar a cada um, presta atenção nisso, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Podemos escolher os nossos caminhos, podemos ser enganados pelos nossos corações, mas Ele tem uma porta aberta para que você entre no caminho dEle, desfrute do amor dEle, desfrute da graça dEle, desfrute da segurança dEle, desfrute da paz que só encontramos nele. Aleluia! Aleluia! Enganoso aí, irmão, é traiçoeiro. Seu coração é traiçoeiro, o meu coração é traiçoeiro, é corrupto. No original da palavra é perigosamente enfermo, ou seja, é incurável. Os nossos corações, eles são incuráveis. É enganoso, é uma voz que não escute. Escute o que o Senhor tem falado a você. Talvez como a mim, você tenha escolhido os caminhos de engano ou os caminhos de distrações. Você tem escolhido vozes que estão te distraindo quanto ao propósito principal de Deus na sua vida. Talvez como a mim, você se enganou no que o seu coração tem falado a você, nos seus próprios conselhos. Mas hoje chegou o tempo de você andar segundo o conselho do Senhor. Chegou o momento de você andar segundo os conselhos de Deus para a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, levante sua mão assim e diga amém. Nós vamos fazer uma canção. Nós vamos cantar essa canção. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para o que o Senhor está nessa hora falando a você. Não feche os seus ouvidos mais para o que Ele tem falado a você. Não feche.
Ah, mas foram traumas, pastores, foram muitos traumas. Eu sei o quanto um trauma pode fechar os nossos ouvidos em relação a Deus. Eu sei, porque naquele trauma, naquela dor, naquilo que nós sofremos, muitas das vezes nós pensamos, mas Deus poderia ter evitado, mas Deus poderia ter me livrado e não me livrou. E por que eu vou andar segundo os conselhos dele? Quando eu pensei isso, o Senhor me levou a rever todos os conselhos que eu não segui. E quantas consequências eu tive dos conselhos que eu não segui, da voz que eu fechei o meu ouvido. Então naquele dia, como esse povo aqui está vivendo, eu vivi consequências. Mas irmão, até naquela consequência, ao qual Deus, como eu e você talvez falaríamos, Marlan, você quebrou a perna, mas eu te falei para não andar de moto, falei que isso aí é perigoso, o jeito que você está andando. Eu poderia falar assim, mas Deus não. Deus nos faz ver, assim como fez com Jó, toda a nossa história. E em toda a nossa história, em tudo que Ele nos guardou, em tudo que Ele nos livrou, e aquilo vai enchendo o nosso coração do mesmo sentimento que Paulo teve de dizer aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. Por quê? Porque pelo trauma você não pode dar graça, pelo luto não pode dar graça, pela dor não pode dar graça, pela marca que ficou, não pode dar graça. Mas Paulo disse: em meio a tudo você pode dar graça. Por quê? Porque Ele continuou te conduzindo mesmo diante desse trauma. Porque aquele que sofreu, aquela que sofreu uma violência dentro da sua casa, na infância, um assédio, pelo assédio eu não posso dar graça, mas em meio a isso eu posso dar. Por quê? Porque Deus restaurou a vida daquele irmão, restaurou o coração e a mente dela, e hoje ela é uma pessoa que fala sobre isso, curando outras pessoas. Então é por isso que em meio às dores eu posso dar graças, porque em meio ao trauma, em meio ao que aconteceu, Ele nos levanta, Ele nos restaura e ainda faz de nós instrumentos na vida de outros irmãos.